E aí, galera? Tudo bom? É a minha bateria, toda vez eu faço isso, só pra poder começar feliz, pra começar a contagiar aqui essa galera. Vamos lá, gente, ó. Hoje eu preparei um mapa conceitual massa sobre íons. Então hoje nós vamos estudar sobre os íons, beleza? Vamos começar a estudar a primeira parte da estrutura eletrônica do átomo. Detalhe, se tu não assistiu a aula anterior sobre o átomo, vai lá e assiste para tu poder entender melhor o que é o átomo neutro e o que é que acontece nele. Beleza? Próximo vídeo aí eu acredito é sobre diagrama de Pauling. Não, números quânticos e diagrama de Pauling também vai vir aí. Beleza? Então fica ligado, ativa o sininho aí para tu receber as notificações, tá? E aproveita, segue lá, @Thiago Mito no Instagram, dá uma força aí para essa página, né? Porque eu quero chegar a 1 milhão, beleza? Então vamos embora. Gente, vamos falar um pouquinho sobre íons, tá? Ó, olha lá, vamos fazer essa leitura rapidinho. Os íons são espécies químicas eletricamente carregadas. Quando estão positivamente carregados, são chamados de cátions. E quando estão negativamente carregados, são chamados de ânions. São formados através do processo de ganho ou perda de elétrons, chamado de ionização. Gente, para a gente fazer um resumo bem tranquilo e bem simples, eu gosto de dizer que íons são partículas carregadas. Ou seja, é um átomo que tem energia. O átomo que ele é formado a partir do processo de ionização, tá bom? E esses íons, eles podem ser divididos em duas partes. A parte positiva, que nós chamamos de cátion, e a parte negativa, que nós chamamos de ânions. Beleza, pessoal? Então, tá aí para vocês os cátions e os ânions. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês algumas características de cada um desses dois grandes grupos aí dos átomos, tá bom? Ó, antes disso, entenda o seguinte, que o átomo ele é cátion quando ele está com falta de elétrons. E o átomo ele é ânion quando ele está com excesso de elétron. Aí você se pergunta, ô professor, mas veja só, aí tem gente que diz assim, ô professor, mas o cátion tem mais prótons e o ânion tem menos prótons. É, pessoal, justamente. Só que a ideia do estudo do átomo nós não podemos fazer pela parte do próton, é sempre pela parte do elétron. Por quê? Porque o átomo ele ou perde ou ganha elétron. Eu falei na aula passada, lá na aula falando sobre os átomos, a estrutura atômica e atomística, que o número de prótons ele nunca se altera no átomo, tá bom? Por quê? O número de prótons está dentro do núcleo. Antes de qualquer coisa chegar no núcleo, tem que passar pela eletrosfera. Então, quem participa de ligações, quem perde ou ganha é sempre a eletrosfera, os seus elétrons. Beleza? Então, gente, para que a gente possa entender melhor um íon, se ele é cátion, se ele é ânion, nós vamos estudar pela parte do elétron. Temos que entender sempre o elétron, o que é que está acontecendo com ele. Tá bom? Então, perceba aí. Primeiro, o elemento ele é cátion porque ele é uma partícula carregada positivamente. Então, todo cátion ele é positivo. E a partícula positiva ela só pode ser feita ou construída a partir do momento em que há perda de elétron, tá certo? Ou falta de elétrons, como eu já coloquei aí para vocês. Tá certo? Então, imagina que o elemento vai lá, perdeu um elétron, perdeu uma carga negativa. Se ele perder uma carga negativa, está sobrando agora carga positiva, está em excesso a carga positiva, tá bom? Mas só que, como eu disse para vocês, em questões a gente não analisa se tem carga positiva, geralmente analisa a falta do elétron. Então, o cátion ele é caracterizado como um elemento que tem déficit de elétron, falta elétrons nele. Ok, pessoal? E numa ligação química, o elemento cátion ele é feito por quê? Porque ele é um doador de elétron. São elementos doadores de elétron, tá bom? Lá em tabela periódica, quando a gente for estudar lá na frente, daqui a pouco, futuramente, aí eu vou postar vídeo sobre tabela periódica, vocês vão perceber que os elementos que são cátions são os elementos da família 1A, 2A, 3A, tá? Eles sempre são cátions. Por quê? Porque eles são doadores de elétron. Quem doa é a mesma coisa que, teoricamente, na química, quem doa perde. Se quem doa perde, então ele vira um elemento positivo, beleza? Então, só para a gente fazer uma relação para que vocês possam entender.
Então, o cátion é uma partícula carregada positivamente, o cátion ele ocorre pela falta de elétron e o cátion é um doador de elétron em ligações químicas, beleza? O ânion já é o contrário. Ânions são partículas carregadas negativamente. Então, menos 1, menos 2, ou menos 3, ou menos 4, tá bom? E o ânion ele ocorre por quê? Porque tem excesso de elétron, o átomo ele ganhou muito elétron, então tem excesso. E em ligações químicas, os ânions se comportam como receptor de elétron, tá bom? Então, geralmente, os ânions na tabela periódica eles são encontrados na família 5, 6 e 7A, tá bom? Grupo 15, 16 e 17, agora mudou a nomenclatura, né? Tranquilo, pessoal? Então, cátion de um lado, ânion do outro. Beleza, agora vamos ver o que é que isso influencia diretamente no meu átomo em relação a números, para que eu possa entender os números. Vamos lá. Observa aqui, eu tenho dois átomos neutros. Aí você me pergunta, professor, como é que o senhor sabe que os dois átomos eles são neutros? Da seguinte maneira, vamos lá. Observa aqui, vou pegar o mouse, tá? Vou olhar para o meu computador agora aqui e não se preocupem, eu estou com vocês, tá? Então, ó, perceba aqui no meu mouse que aqui eu tenho, ó, nesse primeiro átomo de sódio, Z é igual a N, número atômico igual a N. É o número de prótons, beleza? A, que é a massa, é igual a 23. Só que a massa não vai influenciar nesse momento, não. Então, esquece ela. Então, perceba aqui, ó. O que é que nós temos aí? Z é igual a 11, P é igual a 11, ou seja, o número de prótons é igual a 11. E E também é igual a 11, ou seja, o número de elétrons. Então, eu sei que o átomo é neutro porque o número de prótons é 11 e o número de elétrons é 11. Mais 11, menos 11, 0. Então, o átomo é neutro. Beleza? A mesma coisa lá de cá, eu tenho aqui o flúor. Número atômico 9, número de massa 19, número de prótons 9, número de elétrons 9. Então, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo ele é neutro. Agora, veja só. Olha o que acontece quando esse primeiro elemento perde um elétron. Ó o que acontece. Primeiro de tudo, ele já perde uma camada, né? A última camada. Então, gravem esse detalhe também que vai servir. Quando um átomo neutro ele vira um cátion, ele sempre perde o elétron daqui, ó, da última camada. Perceba que esse elemento aqui, o sódio, tinha três camadas, ó, camada 1, camada 2, camada 3. Quando ele perdeu esse elétron, agora ele só tem ó, o núcleo e mais duas camadas. Tá? Ele sempre vai perder o elétron na camada de valência. O que é camada de valência, tio? A última camada. Beleza? Então veja, pessoal, o que é que acontece? Em termos de números, olha agora o que é que vai acontecer aqui, ó. Z é igual a 11, ou seja, o número atômico nunca se altera, independente se ele é íon, ok? Átomo neutro ou íon, o número atômico é o mesmo. O número de prótons também é o mesmo, o número de prótons é 11, o número de massa é 23, também é o mesmo, não se altera. O que é que eu alterei aqui desse meu átomo? Eu alterei o número de elétrons. Perceba que agora ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Mais 11 menos 10, mais 1. Ele é cátion mais 1. Monovalente, olha aqui, ó. Mais 1. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, em termos de número, é isso que acontece. Tá certo? Lado de cá agora, o meu elemento, imagina que esses dois tivessem uma ligação, o Na e o flúor. Então, esse Na ele ia perder esse elétron, porque o Na é da família 1A, primeiro grupo da tabela periódica, e eles são doadores. Então, doou esse elétron. E imagina que esse flúor ele está recebendo, olha cá. Esse flúor tem, no início, quando ele é neutro, esse flúor tem apenas duas camadas, beleza? Aí, quando esse flúor recebe o átomo, na verdade, ele continua com duas camadas, né? Porque na segunda camada do flúor só tem 7 elétrons e ele precisa ter 8, né? Então, ele fica continua com duas camadas, de fato. Beleza? Então, gente, ó, o que é que acontece? Porque 8 elétrons é a regra para se estabilizar na camada de valência, né? Esse aqui, ó, só para a gente fazer deixa eu olhar para o computador. Esse aqui, ele perde um elétron porque nessa camada dele aqui, ó, já tem 8, então ele está estável, ok? Na camada do flúor neutro tem 7, só contar aqui, ó. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando ele recebe esse oitavo, esse elétron ele fica com 8, tá? Por isso que não aumenta o número de camadas. Se ele já tivesse 8, na verdade ele não ia precisar nem se ligar, porque ele já estava estável, né? Então, enfim. Então, gente, em termos de números, o que é que aconteceu aqui?
Número atômico do flúor continua 9. Beleza. Número de massa do flúor continua 19. Beleza, não influencia em nada a massa. Número de prótons continua 9. Beleza, porque o número de prótons nunca muda. Agora, ó, olha o número de elétrons. 10. Ok? Se a gente fosse classificar esses dois átomos, o flúor e o sódio seriam átomos isoeletrônicos. Por quê? Porque os seus íons têm o mesmo número de elétrons. 10 aqui e 10 do sódio lá. Beleza, pessoal? Então, se a gente fosse fazer uma ligação, essa seria o composto que ficaria estável, NaF, fluoreto de sódio, um composto iônico. Beleza? Então, ó, espero que vocês tenham entendido o íon. Se não deu para entender o que danado é um íon, deixa aí no comentário, fala lá no meu Instagram, que aí a gente conversa e eu tiro essa dúvida de vocês. Beleza? Um beijo para vocês e muito obrigado pela atenção. Não esquece de curtir, compartilha, chama teu amigo, ativa o sininho, seja membro. Ufa, danou-se, foi um bocado de correr de uma vez, né? Mas é isso aí, gente. Obrigado. Um beijo do Mito. Fui!